examinando as Escrituras, Salmo 9. Agora estaremos lendo o versículo de número 17, que nos diz assim: Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, nós temos aqui a forma como Deus administra as nações, conforme nós vamos daqui a pouco mencionar nos Salmos, que Deus é o que administra esta estrutura de nações na terra. Mas, em primeiro lugar, ele é juiz de todos, de toda a terra, de todas as pessoas e de todas as nações. Então, ele está observando, ele está acompanhando e determinando. Nós temos aqui repetido que a balança de Deus, que foi vista ali no livro de Daniel, ela continua ativa, ela está atuando, sempre esteve, desde o princípio. Ali somos julgados constantemente. E existem ações de Deus para o fim dos tempos e existem as ações de Deus a todo momento. No momento certo, em que algo acontece, algo é feito e vem a afetar a justiça, a bondade, a honestidade, a santidade de Deus e vem a causar um transtorno, um excesso de peso do mal, da perversidade, Deus executa esta palavra. Deus executa o seu juízo e dá ali a absolvição, exalta alguém ou a condenação. Ou alguém é retirado, alguém perde o seu espaço, o seu lugar, até mesmo o seu trono. Então Deus está constantemente agindo. E aqui esta palavra é tanto para o futuro, quanto pode ser também para o presente. Os perversos serão lançados no inferno. Este inferno é o lugar do esquecimento de Deus, como se estivessem ali esquecidos, é o lugar do sofrimento, onde eles estão ali com a sua consciência ativa, acusando, os fazendo lembrar do que eles fizeram de mal ou que deixaram de fazer, do bem que eles conheciam, que eles sabiam que tinham que fazer e não fizeram. Então, é um lugar de tormento físico e tormento mental. E Deus cumpre essa palavra. Lá em Gênesis, lá no início, Deus disse que quem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal morreria. Então ali estava dizendo, este é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, se comer daquele fruto leva à morte, então essa desobediência a Deus é que é o pecado. É conhecer a palavra de Deus, é ouvir Deus falar e você ainda assim desobedecer a Deus. A palavra de Deus mesmo nos alerta, nos adianta de que aquele que conhece, e quanto mais conhece, mais peca ao desobedecer esta palavra que você já sabe que Deus está dizendo que não deve, que não pode, que não é para fazer, ou orientação de Deus para fazer o bem, para amar ao próximo. Se você desobedece a palavra de Deus, você está pecando. E a palavra de Deus dá mandamentos, nos quais estão a vida para quem obedecer e a morte para aquele que desobedece. É também da palavra de Deus, da boca de Deus, que sai a palavra de bênção para o que obedece o seu mandamento e de maldição para aquele que desobedece. A mentira do diabo, desde o princípio, ele mente desde o princípio, disse Jesus. O diabo mente desde o princípio, porque desde o princípio ele diz que Deus não vai punir
o pecador, que Deus não vai punir o que desobedecê-lo. Ele diz para o homem e para a mulher, diz, podem comer, porque vocês não vão morrer. Então, Deus não disse, não teria dito a verdade. Então, o diabo estava mentindo, estava levando o homem e a mulher para o pecado, para a morte, para a desobediência. E aqui a palavra de Deus está dizendo que os perversos serão lançados no inferno. Então, você precisa ouvir esta palavra das Escrituras, palavra de Deus, e você tem que abandonar o caminho da perversidade. Justamente perverter o juízo, perverter o bem, perverter a palavra de Deus. É o que o diabo faz, é o que ele incita, é a tentação do mal, é para levar você à perversidade. Deus diz uma coisa e você faz ao contrário, faz diferente, pervertendo assim a instrução de Deus. Você precisa conhecer a palavra, prosseguir conhecendo cada dia mais e melhor, para que você pratique a palavra de Deus e assim agrade a Deus, ame a Deus, louve a Deus, sirva a Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua salvação está em agradar a Deus, em cumprir o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. Amar a Deus, seguir a Cristo, obedecê-lo, ter a sua palavra, estudar as Escrituras, conhecendo a Cristo, que é o caminho para a eternidade, para a salvação, para a vida eterna. Os perversos serão lançados no inferno. Então fuja da perversidade, fuja da iniquidade. Não pratique o mal, pratique o bem. Ame, perdoe, obedeça a palavra de Deus, que é o caminho da salvação. Esse é o caminho de Cristo. Cristo é o Logos, Cristo é o Verbo de Deus, Cristo é a palavra da vida. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida, disse Jesus, o Cristo. Ele tem palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna, disse Pedro ao ser questionado por Jesus se eles também iriam deixá-lo. Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna, o caminho da vida eterna, o ensino que nos leva à vida eterna. E a vida é tudo o que temos de Deus, é o que Deus nos deu, é a preciosidade, é a vida. O que importa é vivermos com Deus. E quem tem a vida para nós? Somente Deus. Então temos que agradar a Deus, temos que andar com Deus, cada dia mais próximos a Deus, cada dia vivendo melhor, de forma a agradar a Deus e de maneira nenhuma andar na perversidade daquilo que é, então, a prática do que é contrário à vontade de Deus. E todas as nações que se esquecem de Deus também serão lançadas no inferno. Então, veja bem como Deus estipulou a divisão em nações. E ele então vai cuidar de nações. Deus estipulou ali no momento da Torre de Babel a divisão em línguas e nações. Povos separados, povos que trabalham ali em prol da sua nação. Deus é quem dividiu em nações. E Deus administra a terra desta forma, com reinos e nações. Então, dessa forma, algumas nações se voltam para Deus. Algumas nações dão ouvido à palavra de Deus. Deus lhes manda o profeta, o missionário, o pregador, o evangelista. E reis e nações, durante toda a história, se convertem a Deus, amam a Deus, louvam a Deus, instituem o culto a Deus, a adoração a Deus, a partir do seu rei, a partir do seu presidente, do seu governante. Então, essa nação se torna uma fortaleza de Deus, fortaleza do serviço a Deus, da glória de Deus levado para as demais nações, multiplicam esta mensagem,
multiplicam-se os profetas, multiplica-se o dom do Espírito Santo, vidas são batizadas com o Espírito Santo naquelas nações que receberam com alegria a palavra de Deus e se renderam a Deus. Então essas nações fazem parte aqui da administração de Deus, da fortaleza de Deus, da palavra de Deus nesta terra. E Deus está velando pela sua palavra para que se cumpra em toda a terra, que se espalhe, que seja pregada. Deus está levantando obreiros e obreiras, missionários, profetas nestes dias, como sempre Deus fez. Deus está trabalhando e Deus está chamando os trabalhadores para a sua seara. E que você faça parte dessa nação eleita, estando mesmo nessa nação em que você vive, você pode se tornar também natural, membro, cidadão de uma nação eleita, uma nação santa, de um povo que glorifica a Deus, que louva a Deus através das suas obras, do seu trabalho, do seu serviço, da sua adoração, do seu ministério, daquilo que Deus tem te chamado para viver, para fazer, para a glória de Deus. Vamos orar neste momento, vamos orar pelas famílias, pela sua casa, por você, também pelos missionários, missionárias, pelos profetas da nossa geração, pela obra de Deus em toda a terra, que ela cresça, que Deus continue levantando e enviando homens e mulheres pelas nações, para que elas não se esqueçam de Deus, mas que venham a se render aos pés do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, e assim serem nações abençoadas, enriquecidas pela graça, pela glória de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Senhor, com amor por todas as famílias da terra, todas as nações, que elas venham a receber a Tua palavra, que o Senhor continue levantando, chamando, vocacionando, enviando e cuidando dos missionários, das missionárias, dos profetas, dos obreiros, Senhor. Que eles sejam guardados por Ti, inspirados por Ti, que venham alcançar ainda mais nações. Nós queremos Te pedir, Deus, que eles alcancem todas as nações da terra, que todos ouçam o Evangelho, a palavra de vida, para que se convertam, se arrependam da sua perversidade, dos seus maus caminhos e sejam salvos. Abençoa esta família, abençoa esta vida que nos ouve neste momento com a Tua graça, com a Tua luz, com a Tua bênção, livramento, cura, Senhor. As mais ricas bênçãos dos céus venham sobre esta casa, sobre esta família, Deus, que eles sejam abençoados, livres de todo mal e que haja apenas a Tua presença abençoadora com eles, Senhor. A partir deste momento nós clamamos, orando com amor por cada vida e já com alegria, te agradecendo pela resposta, pelo milagre recebido nesta hora, em nome de Jesus, o Cristo. E que Deus te abençoe eternamente. Amém.